Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 11. O que jaz escondido. Vestida apenas com sua anágua folgada, Egwene respirou fundo e deixou o anel de pedra ao lado de um livro aberto no criado mudo. Todo rajado de marrom, vermelho e azul, era largo demais usar no anelar e tinha uma forma estranha, meio achatado e torto, de modo que, se alguém passasse um dedo pela borda de fora, acabaria percorrendo também a de dentro. Havia apenas uma borda, por mais impossível que parecesse. Ela não estava deixando o anel ali porque sem ele poderia falhar, nem porque desejava falhar. Faria isso porque, mais cedo ou mais tarde, precisaria tentar sem o anel, ou jamais conseguiria fazer mais que molhar os dedos nas águas onde sonhava nadar. Poderia muito bem ser agora. Era essa a razão. Era essa. O livro grosso de capa dura era Uma Jornada para Tarabon, de Eurian Romavini, nativo de Kandor. Pela data informada pelo autor na primeira linha, o livro fora escrito 53 anos antes, mas pouco mudara em Tanchico em tão pouco tempo. Além do mais, fora o único volume que a jovem conseguira encontrar com ilustrações úteis. A maioria dos livros continha apenas retratos de reis ou imagens fantasiosas de batalhas reproduzidas por homens que não as haviam assistido. A escuridão cobria ambas as janelas, mas os lampiões forneciam luz mais do que suficiente. Uma comprida vela de cera de abelha queimava em um castiçal dourado na mesinha da cabeceira. Ela mesma a apanhara. Aquela não era uma boa noite para pedir velas aos serviçais. A maioria estava cuidando dos feridos, pranteando os entes queridos, ou sendo, eles mesmos, cuidados. O número era grande demais, então só era possível curar os que corriam risco de vida. Elaine e Naeve aguardavam em cadeiras de espaldar alto, dispostas de cada lado da cama larga e de colunas altas com entalhes de andorinhas. Tentavam, com diferentes graus de sucesso, esconder o nervosismo. Elaine exibia uma tranquilidade majestosa e bem razoável, estragada apenas pelos franzir do senho e pelas mordidas nos lábios, quando pensava que Egwene não estava olhando. Ninaeve demonstrava uma confiança quase ríspida, que costumava ser reconfortante para a pessoa que ela ajudava a botar de repouso em uma cama macia. Mas Egwene reconheceu a expressão em seus olhos. Eles revelavam seu medo. A vianda estava sentada de pernas cruzadas ao lado da porta, os tons marrons e cinza destacando-se no azul escuro do carpete. Dessa vez, a Aiel levava a faca de lâmina comprida em um dos lados do cinto e uma aljava no outro, além de 4 lanças curtas que se encontravam sobre seus joelhos. O pequeno broquel redondo estava à mão, disposto em cima de um arco de chifre enfiado em um estojo de couro trabalhado, com tiras para prender nas costas. Depois da noite que tiveram, Egwene não a culpava por andar armada. Ela mesma desejava ter um raio prontinho para arremessar. Luz, o que foi que Rand fez? Que o queime. Ele me assustou quase tanto quanto os desvanecidos. Talvez até mais. Não é justo ele ser capaz de fazer algo assim e eu não conseguir sequer ver os fluxos. Ela subiu na cama, apoiou o livro de capa de couro nos joelhos e franziu o senho para um mapa de Tanchico. Na verdade, não havia nada de muito útil marcado. Uma dúzia de fortalezas ao redor do ancoradouro, guardando a cidade em suas 3 penínsulas montanhosas, Verana a leste,
Mazeta no centro e Calpene mais perto do mar. Inúteis. Várias praças grandes, algumas áreas cobertas que pareciam ser parques, diversos monumentos a governantes que havia muito tinham virado pó. Tudo inútil. Alguns palácios e outras coisas que pareciam estranhas. O grande círculo, por exemplo, em Calpene. No mapa era apenas um círculo, mas mestre Romavini o descrevia como uma enorme assembleia capaz de reunir milhares de espectadores para corridas de cavalos ou exibições de fogos de artifício dos iluminadores. Havia também um círculo do rei, em Mazeta, que era ainda maior que o grande círculo, e um círculo da Panarca, em Verana, que era apenas um pouquinho menor. A casa do capítulo da guilda de iluminadores também estava marcada. Era tudo inútil. O texto, sem dúvida, também não tinha serventia. Tem certeza de que quer tentar sem o anel? Perguntou Ninaeve baixinho. Tenho, respondeu Egwene com toda a calma que pôde. Seu estômago estava tão embrulhado quanto no instante em que vira o primeiro Trolloc aquela noite, erguendo a pobre mulher pelos cabelos e cortando sua garganta como se ela fosse um coelho. A mulher também gritara feito um coelho. Matar o Trolloc não adiantara de nada. A mulher continuava tão morta quanto a criatura. Mas o guincho penetrante que ela soltara não saía de sua cabeça. Se não funcionar, sempre dá para tentar de novo com o anel. Ela se inclinou e marcou a vela com o polegar. Me acordem quando queimar até aqui. Luz queria que a gente tivesse um relógio. Elane soltou uma risada, um gorjeio jovial que quase soou forçado. Relógio dentro do quarto? Minha mãe tem um monte de relógios, mas nunca ouvi falar de um que ficasse dentro de um quarto. Bom, meu pai tem um relógio só, resmungou Egwene. O único da aldeia inteira, e eu queria tê-lo aqui comigo. Será que a vela queima isso tudo em 1 hora? Não quero dormir mais do que isso. Me acorde assim que a chama atingir a marca. Assim que atingir. Pode deixar, disse Elaine, confortando-a. Eu prometo. O anel de pedra, disse a vianda de repente. Já que você não está usando, Egwene, será que alguma de nós, não poderia usar para ir com você? Não, murmurou Egwene. Luz queria que todas elas pudessem vir comigo. Mas obrigado por pensar nisso. É só você quem pode usar um anel, Egwene? Perguntou Aiel. Qualquer uma de nós pode, respondeu Ninaeve. Até você, Vianda. Não é preciso que uma mulher saiba canalizar. Basta dormir com o anel tocando a pele. Pelo que sabemos, pode ser que até um homem consiga. Mas não conhecemos Tel Airaririod tão bem quanto a Egwene. Não sabemos as regras de lá. A Vianda assentiu. Entendo. Uma mulher pode cometer erros em lugares desconhecidos, e esses erros podem acabar causando a morte de outros ou dela mesma. Isso mesmo, concordou Ninaeve. O mundo dos sonhos é um lugar perigoso. Isso, pelo menos, nós sabemos. Mas Egwene vai tomar cuidado, acrescentou Elaine, dirigindo-se à Avienda, mas obviamente falando para a própria Egwene. Ela prometeu. Vai olhar a área com bastante cautela, nada mais. Egwene se concentrou no mapa, com cautela. Se não tivesse tanto ciúme de seu anel de pedra, considerava o seu, talvez o salão da torre não concordasse, mas não sabiam que ela o possuía. Se tivesse deixado Elaine ou Ninaeve usarem no mais de uma ou 2 vezes, talvez ela já soubesse o suficiente para irem com ela. Contudo, não era o arrependimento que a fazia evitar encarar as outras mulheres. Não queria que elas vissem o medo em seus olhos. Tel Airaririod, o mundo invisível, o mundo dos sonhos. Não os sonhos das pessoas comuns, embora às vezes eles tocassem Tel Airaririod por um breve momento, em sonhos que pareciam verdadeiros como a vida. Porque eram. No mundo invisível, o que acontecia era real, de uma forma estranha.
Nada do que acontecia lá afetava o que existia. Uma porta aberta no mundo invisível permaneceria fechada no mundo real. Uma árvore derrubada lá ainda estaria de pé ali. Mas uma mulher podia ser morta nesse outro mundo, ou até estancada. Estranho, era muito pouco para descrever. No mundo invisível, o mundo inteiro jazia aberto, e talvez também outros mundos. Era possível chegar a qualquer lugar, ou, pelo menos, o reflexo da pessoa no mundo dos sonhos podia chegar a qualquer lugar. Lá, a trama do padrão podia ser lida, passado, presente e futuro, por qualquer um que tivesse essa capacidade. Por um sonhador. Não houvera um sonhador na torre desde Corianin Ideal, quase 500 anos antes. 473 anos, para ser mais exata, pensou Egwene. Ou será que já faz 474? Quando foi que Corianin morreu? Se Egwene houvesse tido a chance de terminar o treinamento de noviça na torre e de estudar lá como aceita, talvez já soubesse. E já poderia ter aprendido tantas outras coisas. Havia uma lista na bolsa de Egwene com todos os terangreal, a maioria pequena o bastante para caber dentro de um bolso, que haviam sido roubados pelas integrantes da Ágia Negra que fugiram da torre. Cada uma das 3 tinha uma cópia. 13 dos terangreal roubados eram acompanhados das observações, uso desconhecido e última análise realizada por Corianin Ideal. Porém, ainda que Corianin Sedai de fato não tivesse desvendado a serventia dos objetos, Egwene tinha certeza de que uma coisa que faziam permitiam a entrada em Tel Aeranririod. Talvez não com a mesma facilidade do Anel de Pedra, e talvez não sem a necessidade de canalizar, mas permitiam. Haviam recuperado 2 itens da lista com Joia e Amico. Um disco de ferro de 3 polegadas de comprimento, com uma espiral estreita traçada de ambos os lados, e uma placa pouco menor que sua mão com uma mulher adormecida entalhada no meio. Essa segunda era de um material que parecia ser âmbar claro, mas firme o bastante para arranhar aço. Amigo falara abertamente a respeito deles. Joia também, depois de uma sessão a sós com Moiraine em sua cela, o que deixara a amiga das trevas pálida e quase cortês. Quem canalizasse um fluxo de espírito em cada um dos terangreal caía no sono e entrava em Tel Aeranririod. Elaine tentara usar ambos por um tempo, com sucesso, mas conseguiu ver apenas o interior da pedra e do Palácio Real de Morgase, em Caemlyn. Egwene não queria que ela tentasse, por mais fugaz que fosse a visita, mas não por ciúmes. Não fora muito eficaz no debate, pois tivera medo de que Elaine e Ninaeve percebessem o que havia em sua voz. 2 recuperados significavam que 11 ainda estavam com a Ágia Negra. Esse era o ponto em que Egwene tentara defender. 11 terangreal capazes de levar uma mulher até o Laeranririod, todos nas mãos das Irmãs Negras. Em suas breves viagens pelo mundo invisível, Elaine poderia ter encontrado a Ágia Negra à sua espera ou ido na direção delas antes de saber que estavam lá. O pensamento fez o estômago de Egwene se revirar. As mulheres podiam estar esperando por ela naquele exato momento. Não era provável, pelo menos não de propósito. Como saberiam que ela estava chegando? Mas poderiam estar lá quando ela entrasse. Conseguia enfrentar uma sozinha, a não ser que fosse pega de surpresa, e não permitiria tal coisa. Mas e se as 2 a surpreendessem? Ou 3? Liandrin e Rihanna, Chesmal Henry e Jeanne Cade, ou todas as outras ao mesmo tempo? Franzida a testa para o mapa, ela afrouxou os punhos que já estavam com as juntas brancas. Depois dos acontecimentos daquela noite, o tempo urgia. Se as criaturas da sombra conseguiam atacar a pedra, se algum dos abandonados podia aparecer de repente ali no meio, Egwene não podia se dar ao luxo de sucumbir ao medo. As 3 precisavam saber o que fazer. Tinham de ter algo para se basear,
além da vaga história de Emiko. Alguma coisa. Se ao menos ela pudesse descobrir onde estava Mas Rinten, em que ponto da viagem a Tarvalon, ou se conseguisse dar um jeito de entrar nos sonhos da Amerlin e falar com ela. Talvez essas coisas fossem possíveis para uma sonhadora. Se eram, ela não sabia como. Tanchico era tudo o que tinha para trabalhar. Preciso ir sozinha a Viena. Preciso. Pensou que a voz estava firme e calma, mas Elaine deu um tapinha em seu ombro. Egwene não sabia por que verificava tanto o mapa. Já o decorara, já sabia se orientar perfeitamente. O que quer que existisse neste mundo, existia no mundo dos sonhos. E às vezes ainda mais, sem dúvida. Ela já escolhera o lugar para onde ia. Folheou o livro até chegar à única figura que mostrava o interior de um edifício nomeado no mapa. O Palácio da Panarca. Não adiantaria de nada acabar em um edifício sem saber sua localização na cidade. De nada ajudaria, em nenhum dos casos. Tirou a ideia da cabeça. Tinha de acreditar que havia alguma chance. A gravura mostrava um amplo salão com um pé direito alto. Uma corda estendida entre pilares da altura de sua cintura impedia qualquer um de se aproximar dos objetos expostos em suportes e armários abertos nas paredes. A maioria dos objetos não tinha uma forma muito distinta, exceto o que se encontrava no canto extremo do recinto. O artista se esforçara muito para retratar o gigantesco esqueleto, como se o resto da criatura tivesse desaparecido naquele exato instante. Tinha 4 pernas de ossos robustos, mas não se parecia com qualquer animal que Egwene já vira. Para começar, de pé deveria ter pelo menos 2 braças de altura, bem mais que o dobro da dela. O crânio redondo, afundado nos ombros como o de um touro, parecia grande o suficiente para comportar uma criança, e na imagem, 4 globos oculares despontavam. O esqueleto distinguia o aposento em relação a todos os outros. Não havia como confundi-lo. Fosse lá o que fosse, se Eurian Romavini sabia o que era aquilo, não tinha registrado a informação no livro. O que é uma panarca, afinal? Perguntou, deitando o livro de lado. Examinara a figura mais de 10 vezes. Todos esses autores parecem presumir que a gente saiba. A panarca de Tanchico tem autoridade equivalente à do rei, recitou Elaine. Ela é responsável por coletar impostos e taxas alfandegárias, enquanto ele os gasta de forma apropriada. Ela controla a guarda civil e os tribunais, exceto o alto tribunal, que é do rei. O exército é dele, claro, exceto pela legião da panarca. Ela... Na verdade, não estava interessada, Egwene suspirou. Só estava puxando papo para adiar alguns instantes o que teria de fazer. A vela queimava, desperdiçando minutos preciosos. Sabia como sair do sonho quando quisesse, como acordar sozinha. Mas o tempo passava de forma diferente no mundo dos sonhos, e era fácil perder a noção. Assim que atingir a marca, disse, e Elaine e Ninaeve murmuraram em concordância. Ajeitando-se nos travesseiros de plumas, a princípio apenas encarou o teto pintado de azul celeste, com nuvens e andorinhas vojantes. Mas não reparou nos desenhos. Seus sonhos andavam muito ruins ultimamente, pelo menos a maioria. Rand estava neles, sem dúvida. Rand do tamanho de uma montanha caminhando pelas cidades, esmagando prédios sob seus pés, com gente diminuta feito formigas, gritando e fugindo dele. Rand acorrentado, gritando. Rand construindo um muro, ele de um lado e ela do outro, junto com Elaine e outras mulheres indistinguíveis. Preciso fazer isso, dizia ele, enquanto empilhava as pedras. Não vou deixar vocês me impedirem. Esses não eram os únicos pesadelos. Egwene sonhara com Aiel lutando entre si, matando uns aos outros, até largando as armas e correndo como se tivesse enlouquecido. Matt lutando com uma mulher Xianshan que o prendera a uma corrente invisível. Um lobo
que tinha certeza de que era Perrin lutando com uma mulher cujo rosto ficava se transformando. Galad envolvendo a si mesmo em um pano branco, como se vestisse a própria mortalha. E Gawain com os olhos cheios de sofrimento e ódio. Sua mãe chorando. Esses eram os sonhos realistas. Os que ela sabia que queriam dizer alguma coisa. Eram terríveis, e Egwene não sabia o significado de nenhum. Como pudera deduzir que encontraria qualquer dica ou resposta em Tel Aeranriod? Mas não havia escolha. A única alternativa era ignorância, e não podia escolher isso. Apesar da ansiedade, dormir não era problema, estava exausta. Era só questão de fechar os olhos e respirar profundamente de forma regular. Fixou os pensamentos no aposento do Palácio da Panarca e no imenso esqueleto. Respirações profundas e regulares. Podia lembrar como era a sensação de usar o anel, o passo para adentrar Tel Aeranriod. Respirações profundas, regulares. Egwene deu um passo atrás, ofegante com uma das mãos na garganta. De perto, o esqueleto parecia ainda maior do que ela imaginara, os ossos brancos, secos e descorados. Estava parada bem diante dele, dentro da corda. Uma corda branca da grossura de seu pulso que parecia ser de seda. Não teve dúvida de que estava em Tel Aeranriod. Os detalhes eram sutis como a realidade, mesmo do que ela via com um canto do olho. Até o fato de ter consciência das diferenças entre sonho e outro comum informava onde estava. Além do mais, parecia certo. Egwene abriu-se a saidar. Se cortasse o dedo no mundo dos sonhos, o corte ainda existiria quando ela acordasse. Não haveria como acordar de um golpe mortal com o poder, ou mesmo de uma espada ou porrete. E não pretendia ficar vulnerável por um instante sequer. Em vez do vestido, usava algo muito mais parecido com a indumentária de Avienda, mas em seda vermelha brocada. Mesmo as botas macias amarradas até os joelhos eram de couro vermelho flexível, usado em luvas com costuras e rendas douradas. Ela riu para si mesma, baixinho. As roupas em Tel Aeranriod eram o que a pessoa desejava que fossem. Parecia que uma parte dela queria ser capaz de se movimentar com agilidade, enquanto a outra queria estar pronta para um baile. Não era uma boa escolha. O vermelho esvaneceu para tons de cinza e marrom. Casaco, calças, botas se transformaram em cópias exatas das usadas pelas donzelas. Não era melhor, na verdade, não em uma cidade. De súbito, viu-se dentro de uma réplica dos vestidos que Farley costumava usar, escuros, com saias estreitas e divididas, mangas compridas e um corpete alto e flexível. É bobagem preocupar com isso. Ninguém vai me ver, a não ser dentro dos sonhos, e poucos sonhos comuns chegam aqui. Não faria diferença se eu estivesse nua. Por um instante, ficou nua. Seu rosto enrubesceu de vergonha. Não havia ninguém ali para vê-la despida como se fosse tomar banho. E ela, mais do que depressa, trouxe de volta o vestido escuro. Mas devia ter se lembrado de como os pensamentos perdidos eram capazes de afetar as coisas por aqui, sobretudo quando abraçada ao poder. Elayne e Nynaeve pensavam que ela sabia tantas coisas. Egwene conhecia algumas regras do mundo invisível, mas sabia que havia outras centenas, milhares desconhecidas. Precisava dar um jeito de aprendê-las se quisesse ser a primeira sonhadora da torre desde Corianin. Olhou o crânio imenso mais de perto. Crescera em uma vila do interior e sabia que aspecto tinham os ossos de animais. Não eram 4 globos oculares, afinal. 2, na verdade, pareciam ser buracos para algum tipo de presa, de cada um dos lados onde houvera um nariz. Algum tipo de javali monstruoso, talvez, embora não se parecesse com o crânio de qualquer porco que ela já vira. Parecia antigo, muito antigo. Abraçando o poder,
era capaz de sentir coisas como essa, nesse lugar. A habitual exacerbação dos sentidos ainda acontecia, é claro. Podia sentir rachaduras diminutas nos ornamentos de gesso dourado que cobriam o teto a 50 pés de altura e o polimento liso do chão de pedras brancas. Rachaduras infinitesimais, invisíveis aos olhos, espalhadas também pelas pedras do chão. O aposento era gigantesco, talvez com 200 passadas de comprimento e quase a metade de largura, ostentando fileiras de colunas estreitas e brancas. Aquela corda branca circulava por toda a extensão, exceto onde havia portas com arcos de 2 pontas. Mais cordas envolviam suportes de madeira polida e armários, contendo outros objetos expostos. Bem em cima, sob o teto, uma padronagem elaborada de pequeninos entalhes perfurava as paredes, deixando entrar bastante luz. Ao que parecia, ela se transportara em sonho a uma Tanchico durante o dia. Uma grande exposição de artefatos de eras há muito findadas, da era das lendas e de eras anteriores abertas a todos, até aos plebeus, por 3 dias do mês e em dias de festival. Escrevera Eurian Romavini. Ele fizera elogios à inestimável coleção de estatuetas Coendilar. 6 delas, que ficavam em um estojo de vidro no centro do salão, sempre vigiada por 4 dos guardas pessoais da Panarca, quando era permitida a entrada de pessoas, e passara 2 páginas discorrendo sobre as ossadas de bestas fabulosas, jamais vistas com vidas pelos olhos dos homens. Egwene estava vendo alguma dessas. Em um dos cantos do salão havia o esqueleto de algo que parecia um urso, se ursos tivessem 2 dentes frontais do tamanho de seu antebraço. Do lado oposto, jazia a ossada de alguma besta esguia de 4 patas, com um pescoço tão comprido que o crânio chegava à metade da altura das paredes. Havia mais, espalhados pelas paredes do salão, e igualmente fantásticos. Todos pareciam antigos o bastante para fazer a pedra de tear parecer recém-construída. Ela se abaixou sobre a barreira de cordas e percorreu o salão lentamente, olhando tudo aquilo. Uma estatueta desgastada pelo tempo exibia uma mulher aparentemente sem roupas, envolta em cabelos que caíam até os tornozelos. A princípio era similar às outras que estavam no mesmo estojo, todas não muito maiores do que a mão de Egwene. No entanto, emitia uma impressão de calor suave que ela reconhecia. Era um angreal, teve certeza. Perguntou-se por que a torre não conseguira tomá-lo da Panarca. Um colar de elos delicados e 2 braceletes de metal preto fosco, sozinhos em um suporte, a fizeram estremecer. Ela sentia a escuridão e dor associados a eles. Uma dor aguda e muito antiga. Uma coisa prateada em outro armário. Algo que mais parecia uma estrela de 3 pontas dentro de um círculo. Não era feita de qualquer substância que ela conhecesse. Era mais macia que metal, toda arranhada e cheia de goivaduras, porém ainda mais antiga do que qualquer um dos ossos. A 10 passadas de distância, podia sentir orgulho e vaidade. Uma coisa de fato parecia familiar, embora ela não fosse capaz de identificar um motivo. Enfiada em um canto de um dos armários, como se quem a tivesse posto ali não soubesse ao certo se era digna de ser exibida, jazia metade superior de uma estatueta quebrada, entalhada em alguma pedra branca brilhante. Retratava uma mulher com uma das mãos erguidas, segurando uma esfera de cristal com uma expressão calma, cheia de dignidade e sábia autoridade. Quando inteira, deveria ter 1 pé de altura. Mas por que era tão familiar? O objeto parecia quase convidar a Egwene a pegá-lo. Foi só depois que os dedos de Egwene se fecharam na estatueta quebrada que ela percebeu que passara por cima de uma corda. Uma tolice se não sei o que é, pensou. Mas já era tarde demais. Quando a mão agarrou a estatueta, o poder jorrou em torrente para dentro dela, de volta para a figura quebrada,
depois para ela, e para a figura de volta, e para dentro e de volta. A esfera de cristal tremeluzia em clarões espamódicos e sombrios, e seu cérebro sofreu pontadas dolorosas a cada clarão. Com um soluço de agonia, ela soltou a estatueta e apertou as mãos na cabeça. A esfera de cristal se estilhaçou quando a estatueta caiu no chão e partiu-se em pedaços, e as pontadas em seu cérebro cessaram, deixando apenas uma lembrança embotada da dor e uma náusea que fez seus olhos tremerem. Edwene fechou os olhos com força para não ver o quarto se deslocando. A estatueta só podia ser um terangrial. Mas por que machucá-la daquela forma simplesmente ao tocá-lo? Talvez porque estivesse quebrado. Talvez quebrado não pudesse fazer aquilo a que se destinava. Ela nem mesmo queria pensar qual teria sido seu propósito. Testar terangrial era sempre perigoso. Pelo menos deveria estar irremediavelmente quebrado. Ali, pelo menos. Por que ele parecia me chamar? A náusea foi embora e ela abriu os olhos. A estatueta estava de volta na prateleira, tão inteira quanto da primeira vez que a vira. Coisas estranhas aconteciam em Tela e Eraniriod, mas aquilo era mais estranho do que ela desejava ver. E não fora por isso que viera. Primeiro precisava encontrar a saída do palácio da Panarca. Passando de volta por cima da corda, ela saiu depressa do salão, tentando não correr. Não havia sinal de vida no palácio, naturalmente. De vida humana, pelo menos. Peixes coloridos nadavam em grandes fontes, que esguichavam água alegremente nos pátios rodeados por varandas e calçadas cercadas de colunas delicadas, protegidas por trabalhos de cantaria, que mais pareciam renda entalhada em padronagens intrincadas. Nas águas flutuavam lotos com flores brancas do tamanho de pratos de jantar. No mundo dos sonhos, os lugares eram como no chamado mundo real. Só não havia gente. Lustres dourados muito elaborados ocupavam os corredores como navios com pavios ainda não queimados, mas ela sentiu o aroma do óleo perfumado. Seus pés não levantavam poeira dos carpetes luminosos, que, sem dúvida, nunca haviam sido pisados. Não ali. Em dado momento, viu outra pessoa caminhando à sua frente. Um homem de armadura de placa e malhas douradas e ornamentadas, levando debaixo do braço um capacete dourado e pontudo, com uma crista de plumas de garçota branca. A Eldra, chamou o homem, sorrindo. A Eldra, vem olhar para mim. Fui nomeado senhor capitão da Legião da Panarca. A Eldra? Ele deu mais um passo à frente, ainda chamando, e de repente desapareceu. Não era um sonhador. Não era sequer alguém usando um terangrial como seu anel de pedra ou o disco de ferro de amico. Era apenas um homem cujo sonho chegara a um lugar do qual ele não tinha consciência, com perigos que desconhecia. Era comum que pessoas que morriam de repente durante o sono, na verdade, tivessem ido até a Eranirior em seus sonhos e morrido por lá. Mas ele se fora, de volta a um sonho comum. Em Tear, a vela queimava ao lado da cama. Seu tempo em Tela e Eranirior estava se extinguindo. Egwene apressou o passo e chegou diante de portas altas entalhadas que levavam ao exterior, a uma ampla escadaria branca e uma imensa praça vazia. Tanchico se expandia para todas as direções ao longo de colinas íngremes, prédios brancos atrás de prédios brancos, todos reluzentes sob o sol, pontuados por centenas de torres finas e quase a mesma quantidade de domos pontiagudos, alguns dourados. O círculo da Panarca, uma muralha alta e redonda de pedra branca, ficava à plena vista, a menos de meia milha de distância. Era apenas um pouco mais baixa que o Palácio da Panarca, que erguia-se no topo de uma das colinas mais elevadas.
No topo da gigantesca escadaria, Egwene estava a uma altura suficiente para ver água brilhando a oeste. As baías que a separavam de outros dedos montanhosos, onde ficava o restante da cidade. Tanchico era maior que Tear, talvez maior que Kemenin. Tanta vascular, e ela nem sequer sabia em busca de quê. De algo que sugerisse a presença da Ágia Negra, ou que indicasse algum tipo de perigo para Rand, se ambos existissem por ali. Se fosse uma sonhadora de verdade, treinada no uso de seu talento, saberia o que procurar. Saberia como interpretar o que via. Mas não restara ninguém para ensiná-la. As sábias Aiel supostamente sabiam decifrar sonhos. A Vienda fora tão relutante em falar sobre as sábias que Egwene não perguntara a nenhuma das outras Aiel. Talvez uma sábia pudesse instruí-la, se ela conseguisse encontrar alguma. Deu um passo em direção à praça e de repente viu-se em outro lugar. Imensas torres de pedra erguiam-se à sua volta, produzindo um calor que sugava toda a umidade da respiração. O sol parecia assá-la por baixo do vestido, e a brisa que soprava em seu rosto parecia saída de um forno. Havia árvores retorcidas aqui e ali, e a paisagem quase não tinha vegetação, exceto por esparsos trechos de grama grossa e algumas plantas espinhosas que Egwene não soube identificar. Mas reconheceu o leão, ainda que nunca tivesse visto um em carne e osso. O animal estava deitado em uma fresta na rocha, a menos de 20 passadas de distância. Abanando o rabo escuro e peludo despretensiosamente, olhando não para ela, mas para algo 100 passadas atrás. O enorme javali de pelos grossos fuçava e fungava a terra na base de um arbusto espinhento, sem notar a mulher Aiel subindo sorrateira com uma lança, pronta para golpeá-lo. Vestida como os Aiel da Pedra, ela usava chofre em volta da cabeça, mas tinha o rosto descoberto. O deserto, pensou Egwene, incrédula. Estou no deserto Aiel. Quando é que vou aprender a tomar cuidado com o que penso por aqui? A Aiel congelou. Agora tinha os olhos fixos em Egwene, não no javali. Isso se o bicho fosse um javali. Não parecia ter a forma certa. Egwene teve certeza de que a mulher não era uma sábia. E também não se vestia como as donzelas. Pelo que ouvira falar, uma donzela da lança que quisesse se tornar sábia teria de abrir mão da lança. De certo, era apenas uma Aiel que adentrara até o Aeranrior em seu sonho, como o sujeito no palácio. Ele também a teria visto, se tivesse se virado. Egwene fechou os olhos e se concentrou na única imagem clara de Tanchico que tinha. Aquele enorme esqueleto no amplo salão. Ao abrir os olhos de novo, encarava as imensas ossadas. Dessa vez, percebeu que os ossos estavam amarrados uns aos outros, e de forma muito habilidosa, pois os fios mal apareciam. A estatueta partida com a esfera de cristal ainda estava na prateleira. Egwene não se aproximou da peça, nem do colar e dos braceletes negros que emanavam tanta dor e sofrimento. O Angreal, a mulher de pedra, era uma tentação. O que você vai fazer com ela? Luz está aqui para olhar, para procurar. Nada além disso. Siga em frente, mulher. Dessa vez encontrou depressa o caminho de volta à praça. O tempo passava de forma diferente ali. Elanine e Naeve acordariam a qualquer momento, e ela ainda mal começara. Não podia perder mais um minuto sequer. Teria de tomar cuidado com seus pensamentos dali em diante. Nada de pensar nas sábias. Até essa repreensão fez tudo dar uma guinada ao seu redor. Mantenha o foco no que está fazendo, disse a si mesma com firmeza. Ela avançou pela cidade vazia, caminhando depressa, às vezes quase correndo. Ruas de pedras sinuosas se inclinavam para cima e para baixo, cheias de curvas, todas vazias, exceto por pombos imperiais de asas verdes e gaivotas cinza claro,
que alçaram voos ruidosamente quando ela se aproximou. Por que pássaros e não pessoas? Moscas uniam próximas e ela pôde ver baratas e besouros correndo pelas sombras. Um grupo de cães magros, todos de cores diferentes, avançava depressa pela rua, bem à frente. Por que cães? Ela retrocedeu um pouco e concentrou-se no motivo de estar ali. Quais seriam os sinais da Ágia Negra? Ou do perigo que Randy poderia estar correndo? A maioria dos prédios brancos era caiada com um reboco rachado e lascado que revelava em muitos pontos a madeira desgastada pelo tempo ou os tijolos marrom claros. Apenas as torres e estruturas maiores, palácios, supôs, eram feitas de pedra, ainda que também branca. No entanto, até mesmo as pedras, pelo menos a maioria, exibiam pequeninas fissuras, rachaduras ínfimas demais para serem percebidas a olho nu. Mas Egwene podia senti-las com o poder. Formavam uma teia por cima dos domos e torres. Talvez isso significasse algo. Talvez significasse que Tanchica era uma cidade negligenciada por seus habitantes, como todo o resto. Deu um salto quando um homem de repente despencou do céu bem à sua frente, berrando. Só teve tempo de registrar as calças brancas e largas e o bigode grosso coberto por um véu transparente antes que o homem desaparecesse uma passada acima da calçada. Se tivesse chegado ao chão em Tel Erandiriod, teria sido encontrado morto em sua cama. Ele deve ter tanto a ver com a situação quanto as baratas, disse a si mesma. Talvez algo dentro dos prédios. Era uma ínfima possibilidade, uma esperança louca, mas ela estava desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. Qualquer coisa. Tempo. Quanto tempo ainda tinha? Começou a correr de porta em porta, enfiando a cabeça em lojas, estalagens e casas. Mesas e bancos ocupavam salões à espera de clientes, tão organizadas quanto os pratos e canecas de peltre mil fuscos nas prateleiras. As lojas estavam limpas, como se fosse o início do dia, mas enquanto a mesa do alfaiate exibia rolos de tecido, as do cuteleiro ostentava facas e tesouras. Os ganchos do açougue estavam vazios e as prateleiras desocupadas. Quem passasse o dedo por qualquer móvel não encontraria poeira. Egwene achou que tudo estava limpo até para os padrões de sua mãe. Nas ruas mais estreitas havia casas, construções simples e pequenas, caiadas, com tetos planos e nenhuma janela para a rua, prontas para receber famílias para sentarem-se em bancos diante de lareiras frias ou em volta de mesas estreitas com pés entalhados, onde a melhor travessa ou vasilhame ocupava o lugar de destaque. Roupas pendiam de ganchos, panelas pendiam de tetos e ferramentas jaziam sobre bancos à espera. Sem pensar, Egwene refez os passos só para ver no que daria, voltando uma dúzia de portas. Espiou pela segunda vez a casa de alguma mulher no mundo real. Ela estava quase do mesmo jeito de antes. Quase. O vasilhame de listras vermelhas que antes ocupava a mesa, agora era um vaso azul estreito. Um dos bancos antes perto da lareira, sustentando um arreio quebrado e as ferramentas para consertá-lo, agora ocupava um canto ao lado da porta e apoiava uma cesta de remendos e um vestido de criança bordado. Por que as mudanças? Perguntou-se. Aliás, por que tudo deveria permanecer igual? Luz, eu não sei de nada. Havia um estábulo do outro lado da rua, com a cal branca rachada, revelando grandes nacos de tijolos da parede. Egwene correu até lá e descobriu uma das enormes portas. O chão batido estava coberto de palha, como em qualquer estábulo que ela vira, mas as baias estavam vazias. Sem cavalos. Por quê? Algo farfalhou na palha e ela percebeu que, na verdade, as baias não estavam vazias. Ratos. Dezenas de ratos encarando-a com audácia, os narizes testando o ar para captar seu cheiro. Nenhum deles fugiu,
sequer recuou. Comportavam-se como se tivessem mais direitos do que ela naquele lugar. Por impulso, Egwene deu um passo atrás. Pombos, gaivotas, cães, moscas e ratos. Talvez o Massab entendesse o porquê. Em um piscar de olhos, estava de volta ao deserto. Com um berro, desabou assim que a criatura peluda parecida com um javali, quase do tamanho de um pônei pequeno, deu um salto em sua direção. Não era um porco, notou, quando o bicho pulou com agilidade por cima dela. O focinho era pontudo demais e cheio de dentes afiados, e tinha 4 dedos em cada pata. Não foi um pensamento alarmante, mas ela estremeceu quando a besta galopou, apressada, por entre as pedras. Era grande o bastante para tê-la esmagado com as patas, quebrando ossos e tudo mais. Aqueles dentes eram tão capazes de dilacerar e despedaçar quanto os de qualquer lobo. Ela teria acordado ferida. Isso, se chegasse a acordar. A rocha arenosa sob suas costas era como um fogão escaldante. Ela se levantou apressada, irritada consigo mesma. Se não fosse capaz de se concentrar no que estava fazendo, não obteria resultado algum. Tanchico era onde deveria estar. Precisava se concentrar nisso, em nada mais. Ela parou de esfregar as mãos nas saias quando viu a mulher Aiel observando-a a 10 passadas de distância, os olhos azuis e aguçados. A mulher tinha a idade de Avienda, não muito mais velha do que a própria Egwene, mas os cachos de cabelo que despontavam por baixo da chofa eram tão claros que pareciam quase brancos. A lança em suas mãos parecia pronta para ser atirada e, àquela distância, com certeza não erraria o alvo. Dizia-se que os Aiel eram mais do que duros como os que adentravam o deserto sem permissão. Egwene sabia que era capaz de envolver tanto a mulher quanto a lança em ar, mantê-la presa para garantir a própria segurança. Mas será que os fluxos se manteriam por tempo suficiente quando ela começasse a esvanecer? Ou será que apenas irritariam a mulher a ponto de fazê-la atirar a lança na primeira chance, e talvez antes que Egwene sumisse por completo? De muito adiantaria retornar a Tanchico com uma lança Aiel cravada no peito. Se urdisse os fluxos, a mulher ficaria presa em Tel Airandiriod, até que eles fossem desfeitos, impotente, caso o leão ou a criatura parecida com um javali retornasse. Não. Apenas precisava que a mulher baixasse a lança, só por tempo suficiente para que sentisse segura em fechar os olhos e retornar a Tanchico. De volta para o que deveria estar fazendo. Não tinha mais tempo para esses voos e fantasias. Não sabia muito bem como alguém cujos sonhos apenas tocavam Tel Airandiriod poderia fazer mal a ela da mesma forma que tudo mais que havia lá, mas não arriscaria descobrir na ponta da lança de uma Aiel. A mulher provavelmente desapareceria em alguns instantes. Precisava de algo para desestabilizá-la até lá. Mudar de roupa era fácil. Assim que o pensamento veio, Egwene percebeu que usava os mesmos marrons e cinza que a mulher. Não vou lhe fazer mal, disse, aparentemente tranquila. A mulher não baixou a arma. Em vez disso, franziu a testa e disse: Você não tem o direito de usar Kadin-Sor, garota. Então Egwene ficou sem roupas, o sol a arder sua cabeça, o chão a queimar seus pés descalços. Por um instante, abriu a boca, incrédula, pulando de pé em pé. Não pensava que desse para alterar coisas em outra pessoa. Tantas possibilidades, tantas regras que ela não sabia. Mais do que depressa, voltou os pensamentos aos calçados robustos e ao vestido escuro de saias divididas, e ao mesmo tempo, fez as roupas da mulher Aiel desaparecerem. Precisou recorrer a Saidar, pois a mulher devia estar concentrada em manter a Egwene nua. Preparou um fluxo prestes a agarrar a lança, caso a outra mulher fizesse menção de jogá-la. Foi a vez de Aiel parecer chocada.
Ela deixou a lança desabar na lateral do corpo, e Egwene aproveitou o momento para fechar os olhos e se transportar de volta a Tanchico, de volta ao esqueleto daquele imenso javali. Ou o que fosse. Dessa vez mal olhou para o bicho. Estava ficando cansada de coisas que pareciam javalis, mas não eram. Como ela conseguiu fazer aquilo? Não. Ficar pensando como e por que é que me desvia do caminho. Dessa vez vou me manter firme. Mas ela hesitou. Enquanto fechava os olhos, teve a impressão de ver outra mulher atrás da Aiel a vigiá-las. Uma mulher de cabelos dourados com um arco de prata na mão. Agora já está se deixando dominar por fantasias loucas. Andou escutando muitas histórias de Tom Merlin. Birgit estava morta havia muito tempo. Não retornaria até que a trombeta de Valéria invocasse do túmulo. Mulheres mortas, mesmo as heroínas lendárias, com certeza não eram capazes de adentrar Tel-Airaririod em seus sonhos. No entanto, fora apenas um instante de pausa. Deixando de lado as especulações inúteis, ela correu de volta para a praça. Quanto tempo ainda restaria? A cidade inteira para vasculhar. O tempo se esvaindo e ela tão ignorante quanto começara. Se pelo menos fizesse alguma ideia de que procurar ou de onde. Correr não parecia deixá-la cansada no mundo dos sonhos. Mas, por mais depressa que corresse, não conseguiria percorrer a cidade inteira antes que Elaine e Ninaeve a acordassem. Não queria ter de voltar. De repente surgiu uma mulher no meio do bando de pombos que se aglomerava na praça. Usava um vestido verde claro, tão fino e drapejado, que quase poderia agradar Berelém, e os cabelos escuros estavam presos em dezenas de finas tranças. O rosto coberto até os olhos por um véu transparente, igual ao do homem que caíra do céu. Os pombos levantaram voo, e também a mulher, deslizando com eles pelos telhados mais próximos, antes de desaparecer de súbito. Egwene sorriu. Sempre sonhava que estava voando como um pássaro, e, afinal de contas, aquilo era um sonho. Saltou no ar e continuou subindo em direção aos telhados. Vacilou um pouco ao pensar no quanto aquilo era ridículo. Voar? As pessoas não voavam. Depois recuperou a estabilidade, forçando-se a manter a confiança. Estava conseguindo e era isso que importava. Era um sonho. E ela estava voando. O vento corria por seu rosto e ela sentia vontade de rir. Passou os olhos pelo círculo da Panarca, onde fileiras de bancos de pedra estavam dispostos desde a alta muralha até um amplo campo de terra batida, bem no centro. Imaginou como seria ver tanta gente reunida, como seria assistir a uma exibição de fogos de artifício da própria guilda de iluminadores. Em casa, fogos de artifício eram um luxo raro. Lembrava-se do bocado de vezes em que os vira em Campo de Emond, quando os adultos ficavam tão animados quanto as crianças. Voou por sobre os telhados como um falcão. Percorreu palácios e mansões, habitações e lojas, armazéns e estábulos. Deslizou por sobre domos cobertos de ponteiras douradas e cataventos, por torres cercadas de varandas de pedra trabalhada como renda. Carros e carroções pontilhavam os pátios à espera. Navios abarrotavam o enorme porto e os dedos de água entre as penínsulas da cidade, além de se enfileirarem no ancoradouro. Tudo parecia em péssimas condições, desde os carros até os navios, mas ela não viu qualquer coisa que indicasse a Ágia Negra, até onde podia perceber. Considerou tentar pressentir Liandrin. Conhecia muito bem aquele rostinho de boneca, com as inúmeras tranças louras, olhos castanhos cheios de satisfação e uma boca de botão de rosa sempre com um sorriso malicioso. Tentar visualizá-la na esperança de ser conduzida até a Irmã Negra. Porém, se aquilo funcionasse, poderia encontrar Liandrin em Tel-Airaririod, e talvez também as outras. Não estava pronta para isso. De súbito, lhe ocorreu que, se qualquer Ágia Negra estivesse em Tanchico,
Nathan Chico de Tel Laeranriod. Egwene estaria revelando sua presença para elas. Qualquer par de olhos que observasse o céu notaria uma mulher voando, uma mulher que não desapareceria depois de alguns instantes. Seu voo suave se desestabilizou e ela mergulhou sob o nível dos telhados. Seguiu flutuando pelas ruas, agora mais devagar, porém, ainda mais ligeira que o galope de um cavalo. Poderia estar correndo em direção às outras, mas não podia se forçar a parar e esperar por elas. Idiota! Ralhou consigo mesma, furiosa. Idiota! Elas podem saber que estou aqui agora. Podem já estar preparando uma armadilha. Considerou sair do sonho e voltar para a cama entear, mas não encontrara qualquer resposta. Isso se houvesse respostas para encontrar. Uma mulher alta de repente surgiu na rua à sua frente. Era magra, vestia uma volumosa saia marrom e uma blusa branca solta no corpo, com um chale marrom ao redor dos ombros e um cachecol dobrado em volta da testa para segurar os cabelos brancos que desciam até a cintura. Apesar das roupas simples, a mulher usava muitos colares e braceletes de ouro, marfim ou ambos. De mãos plantadas na cintura, encarava Egwene nos olhos, franzindo a testa. Outra mulher tola cujos sonhos a levaram onde ela não tinha o direito de estar e que não acredita no que vê, pensou Egwene. Tinha as descrições de todas as mulheres que haviam fugido com Liandrin, e esta sem dúvida não correspondia a nenhuma delas. No entanto, a mulher não desapareceu. Ficou ali parada enquanto Egwene se aproximava depressa. Por que ainda não sumiu? Por que ela... Ah, luz! Ela está mesmo! Agarrou os fluxos para urdir raios para envolver a mulher em ar, alarmada e afobada. Põe os pés no chão, garota, vociferou a mulher. Já tive trabalho demais para encontrar você de novo sem que saísse voando feito um passarinho. Egwene parou de voar de repente. Os pés tocaram o chão com um baque e ela cambaleou. Era a voz da mulher Aiel, mas agora mais velha. Não tão velha quanto Egwene pensara a princípio. Na verdade, parecia muito mais jovem do que os cabelos brancos sugeriam. Mas a voz e aqueles aguçados olhos azuis a faziam ter certeza de que se tratava da mesma pessoa. Você está... diferente, disse. Aqui você pode ser o que quiser. A mulher soava constrangida, mas só um pouco. Certas horas eu gosto de me lembrar. Não importa. Você é da Torre Branca? Faz tempo que não se vê uma andarilha dos sonhos por lá. Muito tempo. Eu sou a Miss, do ramo dos 9 vales, do Zaiel Tardad. Você é uma sábia? É sim. E conhece os sonhos. Conhece Tel Laeranriod. Você pode... Meu nome é Egwene. Egwene Alver. Ela respirou fundo. Amis não parecia uma mulher a quem se pudesse contar mentiras. Sou a Aes Sedai, da Aja Verde. A expressão de Amis não se alterou, na verdade. Um leve enrugar de olhos, talvez por ceticismo. Egwene não parecia ter idade suficiente para ser uma Aes Sedai completa. No entanto, o que disse foi: eu pretendia deixar você pelada até que me pedisse roupas apropriadas. Usar Cadinsor desse jeito como se fosse. Você me surpreendeu se soltando, virando minha própria lança contra mim. Mas ainda não foi ensinada, não é? Por mais forte que seja. Caso contrário, não teria aparecido daquele jeito no meio da minha caçada, onde obviamente não desejava estar. E esse voo por aí? Você veio até aqui, até o Laeranriod, para ficar olhando para essa cidade, seja lá qual for? É Tanchico, respondeu Egwene com a voz fraca. Ela não sabia. Mas como fora que Amis a seguira, ou como a encontrara?
Estava óbvio que a mulher sabia muito mais do que Egwene sobre o mundo dos sonhos. Você pode me ajudar? Estou tentando encontrar mulheres da Ágia Negra, amigas das trevas. Acho que elas estão aqui e preciso encontrá-las, se estiverem. Então é verdade, Amis quase sussurrou. Uma ágia de mensageiras das sombras na Torre Branca. Ela balançou a cabeça. Você parece uma garota recém-desposada com uma lança que pensa que agora pode lutar com homens e saltar montanhas. Para ela, isso significa alguns hematomas e uma valiosa lição de humildade. Para você, aqui, pode significar a morte. Amis olhou as construções brancas ao redor e fez uma careta. Tanchico, em Tarabon. Esta cidade está morrendo, devorando a si mesma. Há uma escuridão aqui, uma maldade. É pior do que os homens são capazes de criar, ou as mulheres. Aiel encarou Egwene com um olhar penetrante. Você não consegue ver nem ouvir, não é? E quer caçar mensageiras das sombras em Tel Aeranriot. Maldade? Perguntou Egwene mais do que depressa. Podem ser elas. Tem certeza? Se eu contar como elas são, será que você pode se certificar de que são elas? Posso descrevê-las. Posso descrever uma por uma até o último fio da trança. Uma criança, murmurou Amis, exigindo do pai um bracelete de prata neste exato instante, sem saber nada sobre negócios ou sobre a feitura de braceletes. Você tem muito que aprender. Muito mais do que posso começar a ensiná-la agora. Venha à Terra da Trindade. Espalharei a notícia de que uma cidade de nome Egwene Alver deve ser trazida a mim até o Forte das Pedras Frias. Diga seu nome e mostre o anel da grande serpente, então poderá seguir em segurança. Não estou lá agora, mas voltarei a Ruidian antes de você chegar. Por favor, você tem que me ajudar. Preciso saber se elas estão aqui. Preciso saber. Mas não posso lhe dizer. Não as conheço, nem conheço este lugar, esta Tanchico. Você precisa vir até mim. O que faz é perigoso, muito mais perigoso do que imagina. Você precisa... Onde está indo? Fique! Algo pareceu agarrar Egwene, puxá-la para a escuridão. A voz de Amis a acompanhou, fraca e minguante. Você precisa vir até mim e aprender. Você precisa!